Bom, pessoal, vamos ver o lado positivo dessa pandemia. Não existe uma crise sem lado positivo. E é isso que faz com que a gente avance e perceba, né, as consequências. Então, o que nós temos aí é o seguinte: mídias. Uma das características das novas mídias é você introduzir na sociedade a possibilidade de quebrar a barreira, né, as barreiras da distância. A primeira mídia que nós tivemos foi a mídia oral, foi uma mídia biológica, em que nós desenvolvemos a capacidade de falar com a boca, né? Houve uma mudança no crânio para você poder falar, e aí houve o desenvolvimento de uma linguagem, mas a oralidade era local. O surgimento da escrita manuscrita permitiu, né, foi a primeira mídia tecnológica, não mais biológica, que tinha um canal tecnológico, e aí você então, a partir daí você conseguiu quebrar a distância, a barreira da distância. E aí vem caminhando, né? A escrita impressa ampliou a capacidade da escrita manuscrita, porque barateou o custo, e depois você teve então o surgimento dos meios eletrônicos de massa, que expandiu ainda mais para a distância. Apesar da centralização, houve uma expansão para você chegar em lugares que você não chegava antes. E agora, com o digital, uma explosão ainda maior. Porque a produção local, muita gente pode colocar muitas coisas, e aí você explodiu a interação oral, tudo. Você juntou tudo e faz uma espécie assim de mix de todas as mídias. Então, o que acontece quando a gente tem uma nova mídia com o novo potencial? Você tem hábitos que estão extremamente ligados à mídia passada. Esses hábitos as pessoas não querem abandonar, porque aquilo ali são verdades. Então, uma reunião de negócios. Uma reunião de negócios só é possível se as pessoas estiverem olho no olho. Aí, beleza. Então, se é uma reunião de negócios em que pessoas vão vir de outros estados, você pega o avião, né? Paga o avião, o cara sai de manhã de casa, 1 hora para pegar, se for Rio, São Paulo, por exemplo, né? Tem que sair 1h30, 2 horas antes, aí chega, carro, não sei o que, papai, vai para uma reunião de 2 horas, de repente, volta. Quer dizer, então, para uma reunião de 2 horas, ida e volta, a pessoa perdeu 5 horas do dia dela, matou o dia dela por causa de uma reunião de 2 horas. A ideia de se fazer uma reunião via Skype, por exemplo, ou usando uma ferramenta especial para a coisa, não é possível, porque reunião é olho no olho. Então essas coisas ficam criadas. Aí qual é a qualidade ou não da reunião pelo Skype ou não? Há uma perda de alguma coisa? Sim, talvez seja perda, mas há um ganho. Uma pessoa que vai para uma reunião pelo Skype de 2 horas, ela ganha 5 horas para fazer outras coisas. Então a gente tem aí um preconceito. A gente não quer usar esse novo potencial, porque aí a gente tem hábitos que precisam ser rompidos. Uma pandemia dessa não entra mais a discussão se é bom ou não é. As pessoas dizem tem que ser assim. E aí toda aquela galera que defendia essa ideia de reuniões online, etc, etc, né, que já viam os benefícios da reunião online e que, obviamente, que sempre há, não é inegável isso, não existe nada mais interessante do que pessoas presencialmente perto para a troca, é muito rico isso, mas aí você tem o problema da distância, o custo, essas coisas. Então, pode-se caminhar nessa direção. Eu, por exemplo, hoje eu estaria indo a Londrina, a palestra foi cancelada, né? Se a gente imaginasse que, por exemplo, em vez de cancelar a palestra, todos os palestrantes poderiam gravar as suas palestras, né? E as pessoas que iam assistir, ouvir aquela gravação e fazer as perguntas e, de repente, durante uma semana discutir aquela questão, a gente teria resolvido o problema. E as próximas palestras, os próximos eventos, em vez de ir cancelando os eventos, as pessoas poderiam começar a usar essas ferramentas para que pudesse se resolver. Enquanto a pandemia está rolando, as pessoas continuam nas suas atividades. Então eu acho que tem esse lado positivo em que uma série de preconceitos, que são apenas preconceitos, não estou dizendo que tudo
pode ser feito à distância, mas existe muita coisa que pode ser feito, que não está sendo feito, por causa do preconceito. E esses preconceitos agora, por causa da necessidade, vão ser quebrados. As pessoas vão mudar alguns hábitos, né? Vão mudar alguns hábitos, porque vão dizer, realmente, a gente fez durante a pandemia, aquilo funcionou daquele jeito, vão ficar mais abertas para essa mudança. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Bom, convidar vocês aqui para a escola. Nossa escola é toda pelo WhatsApp. Inclusive agora, nessa época de pandemia, você pode fazer o curso todo, receber tudo pelo Zap. E então, para a gente, as aulas continuam normalmente. Não tem coronavírus que entre pelo WhatsApp. Então, eu vou te convidar. Você vem para a escola, recebe os artigos e depois, se quiser fazer o curso, vem fazer, tá bom? Forte abraço. Manda um Zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.